Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá então resolver aqui Mackenzie 2017. O míssil AX-100 é lançado obliquamente com velocidade de 800 metros por segundo. Vamos fazer aquele esquema de já marcar aqui o que é informação interessante, né? Então 800 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. No mesmo instante, de um ponto situado a 12 quilômetros do ponto de lançamento do míssil, no mesmo plano horizontal, é lançado um projétil caça-míssil verticalmente para cima, com o objetivo de interceptar o míssil AX-100. A velocidade inicial de lançamento do projétil caça-míssil para ocorrer a interceptação desejada é de... Aí a gente tem as opções, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo. Olha só. Esse míssil, eu já preparei aqui. A ideia é a seguinte, ó. Ele está sendo lançado com uma angulação em relação horizontal aqui de 30 graus, né? Então, ó, a velocidade de lançamento dele está aqui, oblíqua, e ela é de 800, deixa eu colocar um V aqui, ó, V igual a 800 metros por segundo. Bom, esse tipo de problema de lançamento oblíquo, você já sabe, a gente separa as direções de deslocamento, né? Então a gente tem aqui, ó, uma velocidade, uma velocidade Vy e temos uma velocidade Vx. E aí, como é que a gente tem que encarar isso? A Vy, o deslocamento em Vy, em Y, né? Ele vai fornecer para a gente o tempo de voo. É ele que permite que a gente calcule o tempo de voo, tá? Agora, Vx vai dar para a gente a possibilidade aí do alcance. Então, qual a diferenciação que você tem que fazer, né? Em Y, você tem um movimento uniformemente variado e em X, você tem movimento uniforme. As equações têm que ser adequadas a esses tipos de movimento, então, beleza? Então, olha só, eu vou primeiro determinar Vy aqui. Eu vou olhar aqui para, ó, em Y, tá? Então, determinando Vy, a gente vai ter que Vy é dado por V0 vezes o seno de θ, que no caso aqui é 30, tá? Então, Vy vai ser o seguinte, ó, V0 é 800, vezes seno de 30, que é meio, isso aqui vai me dar 400 metros por segundo, tá? Bom, pessoal, você pode continuar isso aqui até você encontrar o tempo de voo, qual que vai ser o tempo daquela posição, depois qual que vai ser o tempo para chegar em 12 quilômetros e como é que você vai fazer as equações de encontro. Só que a gente vai fazer uma análise aqui um pouco mais é, da situação do desenho, tá? Não vou tanto na análise matemática, não. Vamos olhar aqui, ó, o que vai acontecer, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte: na hora que você lança esse míssil, ele vai fazer um movimento parecido com isso. Ele vai ser interceptado em algum lugar. Vamos considerar, para problematizar um pouquinho mais, vamos considerar que esse lugar não é o vértice da parábola do movimento desse míssil. Então, digamos que seja algum lugar aqui. Esta altura, esse míssil vai atingir duas vezes, uma na subida e uma na descida, tá? Então, a gente teria duas possibilidades de posição para o lançamento daquele míssil interceptador, né? Do balístico lá interceptador. Ele pode ser lançado daqui, deixa eu colocar aqui, ó. Ele pode ser lançado daqui, dessa posição, ou ele pode ser lançado daqui para pegar o míssil no retorno. Pessoal, é o seguinte, se ele está sendo lançado no mesmo instante, o que faz sentido é a gente considerar que ele está sendo lançado daqui. Porque o que determina o tempo que demora para o míssil chegar nesta altura é a sua velocidade Vy.
É só essa projeção vertical da velocidade. Então, se esse cara aqui foi lançado no mesmo tempo e ele tem que chegar no mesmo tempo, na mesma altura, ele só pode ter a mesma velocidade VY. Ah, não, e se ele fosse lançado lá daquele lugar? Bom, se ele fosse lançado daquele lugar, da segunda posição aqui, como é no mesmo tempo, ele atingiria a altura aqui e o míssil estaria na altura aqui, na primeira posição. Ele não ia interceptar o míssil, né? Então teria algum problema. Ah, não, e seria impossível ele interceptar o míssil nessa posição 2? Não, não seria impossível. Só que ele teria que ter sido lançado ou antes, né? Para dar tempo dele subir antes com uma velocidade maior, né? Para dar tempo dele subir e descer, ou depois, no mínimo com uma velocidade onde aqui fosse a altura máxima, né? Para poder pegar na descida. Mas então, ó, o que faz sentido é a gente fazer essa consideração. Ah, não, professor, não estou acreditando nisso, tá? Então eu preciso de uma verificação, preciso de alguma coisa que vá me falar com um pouco mais de clareza, né? Que eu devo escolher esse primeiro ponto e não devo escolher o segundo ponto. Muito bem, então a gente vai fazer o seguinte, vamos encontrar quanto tempo demora. A gente vai fazer pelo caminho um pouco mais longo, mas acho que fica um pouco mais claro aqui, tá? Então vamos encontrar quanto tempo demora para esse míssil aqui atingir o ponto máximo, tá? Ponto máximo aqui da sua trajetória. Para isso, eu vou usar vovô ateu. V igual a V0 mais AT. Por que eu vou usar vovô ateu? Porque eu sei que num lançamento oblíquo, quando eu olho para o movimento vertical, a minha velocidade final tem que ser zero no ponto máximo, né? Então eu vou ficar com zero aqui. A velocidade inicial é a velocidade inicial em Y. A gente já achou aqui que é 400. Menos a aceleração, 10. Por que você está usando menos? Porque a aceleração gravitacional aponta para baixo, tá? Então, considerando aí o sentido vetorial, tá? E o tempo. Bom, quando você passa o 400 para lá, passa o 10 dividindo, a gente vai ficar aqui com um tempo igual a 40 segundos. Então, ó, demora 40 segundos para esse míssil aqui atingir a posição de altura máxima na trajetória dele. Eu quero saber qual é esta posição em x da altura máxima. Se ela for maior do que 12 km, a gente tem que escolher a posição 1. Se ela for menor do que 12 km, a gente teria que escolher a posição 2. Vamos fazer isso aqui então, ó, em x. Em x. Então a gente teria Vx é igual a V0 cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, tá? Vx é igual a 800 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar 400 raiz de 3, tá? O Vx, Vx não, desculpa. Alcance, né, que eu quero ali para chegar no x. Então, ó, o S vai ser Vx vezes o tempo de 40 segundos. Então, o S vai ser 400 raiz de 3 vezes 40. Considerando que raiz de 3 é aproximadamente 1,73, então isso aqui vai me dar 27.680 metros, o que me dá aproximadamente 27,7 quilômetros. Tá? Então, olha só, o que isso significa? Significa que essa distância aqui é de 27,7 quilômetros. 12 quilômetros é menor do que 27,7. Portanto, a posição de lançamento lá do caça-míssil tem que ser antes da metade da parábola. Portanto, ele tem que ser no momento em que o míssil está subindo e não descendo. E aí, para eles se encontrarem ali, a velocidade em VY tem que ser igual. E isso aí vai dar para a gente a alternativa C. Maravilha? Até a próxima. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, dar um joinha aí para dizer que você gostou do vídeo. Maravilha? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.